Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui no nosso cantinho de Jesus para poder estudar mais um pouquinho a respeito dessa obra maravilhosa que estamos realizando. Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, sempre buscando elevar o nosso pensamento a nosso Pai de amor e bondade, que busca nos confortar, nos auxiliar nessa nossa caminhada. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu carinho, pela tua paz. Amigos, antes da gente entrar propriamente no livro, eu queria trazer para vocês, eu não sei se todos sabem, mas existe uma definição de Espiritismo no livro O que é o Espiritismo. É um livro fininho, até recomendo a leitura dele, muito bacana, traz muitas diretrizes, o que é o Espiritismo. E lá no início, o nosso querido professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, ele fala para nós assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha que interessante isso, né? O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática do dia a dia, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, e os espíritos desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí ele fecha dizendo assim: podemos definir que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino de nós. Aqui está escrito espíritos, mas a gente precisa lembrar que somos nós, né? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino nosso, bem como de nossas relações com o mundo corporal. Interessante isso, essa definição, porque ela traz para a gente algumas coisas que a gente passa meio que batido. A gente muitas das vezes não percebe que somos espíritos que estamos encarnados, já estivemos desencarnados, vamos estar desencarnados brevemente, e o nosso entendimento nesse momento, quando pensamos em filosofia, é de entender esse caminhar. Eu sempre gosto de trazer aquela ideia da filosofia espiritualista, da ciência espiritualista e da religiosidade espiritualista. Muitas das vezes a gente fica tentando trazer esses três pontos para as questões materiais, mas o objetivo é de pensarmos em filosofia, pensarmos em ciência, pensarmos em religiosidade a nível espiritual. Bacana? Isso posto, nós vamos à nossa lição de hoje, que trata do respeito. Obrigado novamente ao nosso querido Hamed. Semana retrasada, nós falamos, ele falou para nós o seguinte: que o autodesrespeito, olha só, o autodesrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando não nos respeitamos, estamos fazendo um desserviço a nós mesmos. E ele fala que quando esse autodesrespeito se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente no reino interior. As vozes de inspiração divina são sempre ideias claras, providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial murmura no íntimo de nossa alma. E aí ele fecha com uma colocação sensacional, ele fala assim: quando nos respeitamos, somos livres para sentir, somos livres para agir, somos livres para ir, somos livres para dizer
somos livres para pensar e saber o que autodeterminamos. Isso tudo quando nos respeitamos. Confiantes em que, se estivermos prontos, no tempo exato, o poder superior do universo nos dará todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que ele nos reservou. O Ricardo trouxe isso para nós, né? O projeto divino que o Pai tem para conosco. Nós temos uma missão, nós estamos passando por expiações e nós temos as nossas... Esqueci. Prova, expiação... Esqueci, não era para falar, né? Quando a gente esquece sempre porque não é para falar, tá? Então a gente precisa lembrar disso. Nós estamos aqui para uma grande missão, que é nos transformar em espíritos felizes. Assim? Perfeitos, purificados, santificados. E nessa caminhada nós vamos ter, lembrei da palavra, provas e expiações. Missão, expiações e provas. Assim? A nossa caminhada. Interessante isso, né? E aí ele fecha falando assim: somente optamos pelo autorrespeito, somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Olha que interessante isso, amigos. Somente quando optamos pelo autorrespeito é que conseguimos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Então, há 2 semanas atrás, nós falamos desse autorrespeito. Hoje, na lição número 2, o Hamed vai trabalhar esse respeito de uma forma muito interessante, que me surpreendeu, apesar de conhecer o livro. Ele começa dizendo assim: num futuro breve, quando a mulher, olha que interessante, num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesmo. A média que hoje vai tratar do machismo. Olha que interessante isso. Mas antes da gente adentrar nessa questão, vamos lembrar de uma coisa? Espírito num corpo masculino, espírito num corpo feminino. Não precisamos lembrar dessa questão? Existe espírito mulher, existe espírito homem? Não. Existe espírito que está passando por uma experiência num corpo feminino e espírito que está passando por umas experiências no corpo masculino. Ok? Para que tem essa variável, essa condição, uma hora aqui, uma hora ali? Aprendizado dos dois polos. Nós precisamos conhecer para sermos completos. É isso? Então, uma hora eu trabalho essa questão, outra hora eu trabalho outra. É tanto que os corpos são bastante diferentes. As questões hormonais, as questões de sensibilidade, são muito diferentes. Eu lembro de uma lição, lá no livro Boa Nova, obrigado Chico, obrigado Humberto de Campos, que Pedro dá um pito. Vocês conhecem esse termo, gente? Pedro dá um pito em Jesus, porque Jesus defendeu a mulher adúltera. Procurem a lição lá, nesse livro Boa Nova. Olha que interessante. O Pedro vira para Jesus: Senhor, se o senhor ficar defendendo esse tipo de pessoa, quem é que vai nos seguir? Só está dando uma bola fora, não está funcionando isso. Aí Jesus chega e chama assim: vem cá, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. A mulher está muito mais próxima de Deus do que o homem. Que isso, Senhor? Gente, não sei se vocês lembram, mas naquela época, com uma cabra você comprava 2 mulheres, né? Sabiam disso? Era uma situação muito crítica há 2000 anos atrás, viu, gente? Olha como é que nós já progredimos, né? Então, para Pedro, que era extremamente machista, aquela colocação de Jesus não caiu bem. Que isso, Senhor? Como assim? Me explica isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim:
Pedro, presta atenção, a mulher, ela dá de si. A mulher dá de si. Ela dá o seu leite, ela dá o seu útero para que um espírito chegue à terra. Ela cocria, desenvolve, se coloca à disposição totalmente durante todo o processo da gestação. Olha que interessante isso, né? É um ponto que a gente não presta atenção, né? Essa dádiva, essa dedicação que a mulher se coloca quando ela tem essas oportunidades. É bacana isso, né? A gente ter essa percepção. Por isso que a gente, uma hora vai ter que vir mulher e outra hora vai ter que vir homem. Eu tô doidinho para vir mulher, sabe? Eu tô afim de vir mulher, mas tem umas coisas que me desanimam ao longo da caminhada. Algumas experiências que eu vejo vocês passando, que eu falo, não precisa disso tudo. Será que eu estou pronto para isso? Mas, abrindo a nossa mente para essa situação, a gente precisa começar aí deixando essa dureza, buscando uma flexibilidade nessa transição, né? Que a gente vai ter que passar por isso, né? Isso se a gente não veio, né? De um berço, né? De experiências femininas já. Quem sabe nós já passamos por isso, né? A gente não tem essa certeza na nossa caminhada. Mas aí vamos ao texto de Hamed, que é muito rico. Ele começa trazendo para a gente a formação desta menina e deste menino. Ele fala assim: à medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo que vê, ouve e observa. Isso não é uma verdade, gente? A criança, naquele lar, naquela escola, naquela sociedade, ela absorve tudo, copia, ela quer reproduzir, porque ela acha bonito o papai fazendo isso, mamãe fazendo aquilo, titio, o primozinho, o irmãozinho. Ela fica o tempo todo, nas suas primeiras caminhadas, aprendendo isso tudo e querendo reproduzir. Os adultos, diz Hamed, servem de padrões, quer dizer, são modelos e exemplos. Olha como é que é importante as nossas práticas ao longo de toda a vida. Ao longo de toda a vida. Se uma criança chega até nós, vem até o nosso colo, a gente brinca com ela 5 minutinhos que você ficar com uma criança. Você tem uma responsabilidade como cristão na vida daquela criança. Todos nós, gente. 5 minutinhos nos torna co-auxiliares na caminhada daquela criança. Porque se ela perceber a gente tendo um hábito não bom, ela não vai querer copiar? Se ela percebe em nós um hábito bom, ela também não vai querer copiar? Olha a importância que a gente tem durante toda a nossa caminhada na vida de uma criança. O tempo todo ela está nos observando. Vocês vão lembrar muito dessa cena, né? Os pais estão conversando assim, tem uma criança brincando, né? E aí os pais falam alguma coisa, estão naquele papo todo, aí a criança fala, não é assim não, foi isso, 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 isso. Ela brincando, ela está antenada na conversa dos adultos. Isso é muito comum. Ela dá os pitacozinhos dela no meio disso. Então, para a gente prestar atenção, como é importante as nossas ações durante o dia todo. E o Hamed continua, por meio da identificação com os pais, tios, avós ou irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes, a criança, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no ambiente doméstico. Um adulto, nós adultos, lembramos de como fomos moldados na nossa infância? Nós lembramos como fomos moldados? Mas se nós observarmos as práticas da família, as práticas de outra família, do companheiro, da companheira, a gente vai ver que os moldes são muito diferentes, não são? Ele vem para o lar trazendo toda aquela bagagem, você vem para aquele lar trazendo a sua bagagem, e são duas bagagens diferentes que se unem.
Olha que importância isso, hein? Por meio da identificação com os pais, tios, avós e irmãos mais velhos, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no ambiente doméstico. Eu lembro, né? A minha mãe falava comigo assim, presta atenção na família dela, viu? Presta atenção na família dela. Eu, pra quê, mãe? Porque ela vai ser desse jeito lá na sua casa. Presta atenção como é que a mãe faz, como é que o pai faz, como é que os irmãos fazem. Ela vai agir do mesmo jeito lá, porque ali é o molde. Ali é o molde. E aí é engraçado que aí na hora que você vai constitui aquele lar com dois moldes diferentes, você quer moldar, criar um terceiro, né assim? Vai ser uma luta, né? Vai ser uma luta. Né? Por isso do respeito, né assim? Por isso do respeito, da qualidade que cada um traz para aquela nova situação. E aí ele fala mais um pouquinho, ele fala que a socialização é o processo de adaptação do indivíduo ao grupo social. Todos nós queremos ser sociáveis, agradáveis, não é isso? E é um processo de adaptação. Tem ambientes que a gente se dá bem, tem outros ambientes que a gente não está bem. Por quê? Porque a gente traz a nossa bagagem espiritual e nós trazemos a nossa bagagem dos momentos do nosso desenvolvimento reencarnados. É o desenvolvimento das relações na vida grupal, caracterizado pelo espírito de coletividade e pelo sentimento de cooperação e solidariedade. Esse é o objetivo da socialização. Reparem que a socialização ela tem muito de fraternidade. Ser social é pensar na fraternidade, porque o Hamed, como coloca para nós, é caracterizado pelo espírito de coletividade, preocupado com o coletivo, preocupado com o sentimento de cooperação e de solidariedade. A gente traduz isso em fraternidade. Particularmente na criança, diz o benfeitor, a socialização se inicia a partir do momento em que o recém-nascido é conduzido para casa pelos pais. A mãe pariu, né? Lembram disso, gente? Vocês lembram o dia que nós fomos paridos? A gente esquece dessas coisas, né? Eu acho que é só os outros que acontecem essas coisas. Não, teve um dia que nós nascemos, normalmente no hospital. E aí fomos levados para casa. E aí começa todo esse processo de socialização. No entanto, não devemos esquecer que desde a sua concepção, a alma, já ligada ao diminuto embrião humano, sofre forte influência do ambiente em que vive. Forte influência do ambiente em que vive. Nós temos no nosso movimento espírita a evangelização no ventre. Não sei se vocês já viram falar nisso. Os pais, né, que têm um convívio na casa espírita, muitos deles, quando vão engravidar, já solicita o acompanhamento e se preparam para essa etapa que eles vão viver. Porque nós estudando sabemos que há um impacto na vida desse espírito que está se preparando para reencarnar. E aí fica um processo muito mais sadio, muito mais consciente, um processo de gravidez muito mais lúcido. Quando o pai e a mãe, sabendo que está recebendo um espírito, sabendo e conhecendo que ele tem o seu papel de educador, eles já começam a trabalhar isso. Porque, muitas das vezes, aquele pai e aquela mãe que não desejava aquela gravidez, eles se portam de uma forma desagradável. E o espírito está ali recebendo toda aquela influência.
toda a influência daquele lar. A mãe vai trabalhar, lá ela reclama disso. Ela vai no ônibus, nossa, mas está difícil demais. Aí o pai chega e fala, não, mas isso está incomodando demais. Toda essa percepção ela tem. Vou dar um outro exemplo para os amigos. Sabe aquela pessoa que está acamada, não fala, aparentemente não ouve, não se movimenta? Os amigos sabem que ela está participando de tudo que está acontecendo naquele lar? Tudo. Ela tem a consciência de tudo que está acontecendo ali. Impressionante isso, né? A gente acha que é porque a pessoa não está respondendo fisicamente que espiritualmente ela também está da mesma forma. Nananina, não. Não é assim que acontece. Então a criança também, o feto também, durante toda essa gestação ele tem ciência e participa das sensações, das vibrações que aquele casal, que aquela sociedade traz para aquele novo entrante na carne. Então, essas coisas que me fazem gostar da doutrina dos espíritos, gostar dessa ciência, as respostas tão claras que a gente começa a ter, não é um apagar e um acender de luzes, não, é todo um processo, é toda uma engenharia por trás disso. E isso faz com que a gente fique cada vez mais admirado do carinho, do zelo que Papai do Céu tem para conosco. Isso me enche de alegria, né? Opa, aqui tem resposta boa. E aí o benfeitor continua dizendo que, de acordo com Jean Piaget, cada criança, na fase da socialização doméstica, assimila e modela tudo o que a sensibiliza de acordo com a sua individualidade, utilizando sua personalidade única e peculiar. Aquele feto, aquele espírito, nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. Isso irá distinguir de todas as outras pessoas. Interessante isso, né? Porque normalmente a gente se agrupa em pessoas que têm um pouquinho de afinidade com a gente. Mas mesmo nesse grupo, todos são indivíduos, individualidades. Cada um tem a sua experiência, formado pelo seu berço, formado pelas suas experiências de muitas reencarnações. Então nós somos únicos. Acho isso tão sensacional. E aí ele continua dizendo que acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, tudo vai se modelando na argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, regras de condutas e de princípios que variam culturalmente de família para família e interiormente de criança para criança. Isso é muito interessante, né? Que a gente tem famílias que tem 4, 5, 10, 12, 15, 18 filhos, né? Antigamente, né? E nenhum desses se comportam igual. Apesar de comer o mesmo feijão, o mesmo arroz, ir para a mesma escola, ter o mesmo pai, a mesma mãe, morar no mesmo lugar, nenhum desses irmãos são iguais. Mesmo nos gêmeos idênticos, olha como é que é rica a informação do Hamed, mesmo nos gêmeos idênticos, o desenvolvimento psicossocial ocorrerá de forma diferenciada devido à bagagem espiritual que cada alma traz consigo, produto de suas vidas sucessivas. Aqui vem uma coisa interessante, porque a gente acha que tem pessoas na nossa vida
que concordam com a gente ou vivem do mesmo jeito que a gente, não temos? Nós não temos esse achismo? Não tem, não. Existe um esforço de ambos, de uma família, para que aquela caminhada seja mais tranquila, mais palatável, né? Mas todos são diferentes. Eu brinco muito que aquele casal, né, que tá ali, tem 1 ano, 10 anos, 20, 30 anos, 50 anos de casado. Na verdade, aquele esposo não conhece aquela esposa. E aquela esposa não conhece aquele esposo. Já pensaram nisso? Você dorme, acorda, anos a fio, achando que conhece aquela pessoa. Não conhece. O pai e a mãe não conhecem. O que a gente percebe são os esforços que eles fazem para ser agradáveis naquelas situações. Mas será que na intimidade, na ausência dele ou dela, ou deles, será que eles se comportam do mesmo jeito? Essa semana passada eu tive uma experiência muito interessante a esse respeito. Parei num posto de gasolina para abastecer a moto, e aí veio um senhor saindo da loja de conveniência tomando uma Brahma. Aí ele virou para mim e falou assim, isso que é coisa boa. Aí eu olhei para a latinha, depende. Depende. Ele me olhou assim, como assim? Isso faz mal. Não, mas eu mereço. Eu já estudei 3 filhos, eles já te fizeram aula de inglês, já fizeram judô, já fizeram isso, já fizeram aquilo tudo, e agora eu posso. Olha que interessante isso, né? Agora eu posso. Mas eles não podem ver eu bebendo, não, porque senão eles me dão uma bronca. Aí eu percebi o quanto nós não somos autênticos o tempo todo. A gente cria personas para agradar de segunda-feira, agradar terça-feira, de manhã, de tarde, de noite. A gente vai criando personas. Mas que dia que nós vamos nos encontrar, hein? Já pensou nisso? Essa é a nossa grande dificuldade. Que dia que nós vamos ser verdadeiros? Mas, gente, não é verdadeiro de poder falar tudo, não. É aquele verdadeiro de, olhando para Deus, nosso Pai, focando nas leis divinas, nós buscamos ser bons filhos, pais, companheiros, cidadãos, né? Porque teve uma lição para trás que nós lemos, a liberdade, e Hamed fala para nós que a liberdade é quando a gente cumpre todas as nossas obrigações. Olha que interessante isso. Nós somos livres depois que a gente fez todos os nossos deveres. Aí nós somos livres. Porque aí ninguém pode chegar e te cobrar nada. Porque quando você não atende a todas as prerrogativas, falta alguma, você ainda não é livre, você ainda está preso àquele dever, você ainda está preso àquela situação. Agora, aquele que cumpriu todos os seus protocolos, este é a pessoa que se encontra na condição de livre. Interessante isso, né? Isso é Hamed falando para a gente, essa condição. Aí a gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus. Eu sempre gosto de perguntar isso. Amigos, Jesus tem livre-arbítrio? Já pensaram nisso? Vale até beber uma aguinha para pensar, né? Jesus tem livre-arbítrio? Tem? Tem ou não tem? Sim. Uhum. Sabe por que eu pergunto isso? Por que isso é curioso? Porque no Evangelho ele fala assim:
a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Olha que curioso isso. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aí eu, né, nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos, minha filosofia, né, eu fiquei pensando assim, eu acho que ele deve ter pensado assim, eu vou parar de ter livre-arbítrio, porque toda vez que eu escolho, dá ruim. Aí eu vou escolher só o que o Papai do Céu manda, que aí eu vou acertar de uma vez, eu vou parar com esse negócio de tentar escolher, que não é bom. Gente, isso é filosofia, tá? É a gente pensando sobre. Né? Será que para pensar isso ele teve livre-arbítrio? Aí, ó, tá vendo? Né? Ele fez uma escolha. Né? O livre-arbítrio não é uma escolha? Interessante isso, né? Será que teve? Será que tem? Será que faz uso? Porque eu acredito, gente, que... Sim, Neidinha? Ah, isso, Neide. O Espírito Cristo precisa de livre-arbítrio? Olha que interessante isso. Você vai fazer o que com o livre-arbítrio? Sendo que ele, o tempo todo, vai cumprir a lei divina. O tempo inteiro. Então, para que você vai utilizar? Para que você vai ter esse? Chega um patamar que você simplesmente abandona. Abandona por livre-arbítrio. Olha que sensacional, não é assim? Diga. Sim, intimidade. Eu acho que está se organizando mais. E automaticamente qualquer escolha que ele vier fazer. Isso. É. Que legal isso, né? Gente, Sim. Então, já Jesus a sabedoria, o conhecimento, isso. Eu acho que realmente não faz. Aí eu lembrei aqui de outra fala de Jesus, ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Olha que interessante isso. Na hora que a gente coloca essas coisas na mesa, você olha e fala assim, caraca, por que eu estou fazendo força no sentido contrário? Em vez de me entregar à lei sábia, justa, bondosa, lei de felicidade, por que eu estou fazendo o caminho contrário? E aí, é por isso que eu brinco que Jesus chegou um momento que ele falou assim, não vou por esse lugar que eu acho, não, eu vou seguir esse outro aqui que é certeiro. E aí ele faz a sua escolha. Né? Bacana a gente pensar essas coisas, né? Eu adoro. Essa ainda está, o neném lá, ele precisa do pai. Sim. Isso. A criança tem todo esse aparato. Mas vamos lembrar que nós temos também o nosso anjo da guarda. Quem é que precisa de babá? Não são as crianças? Será que nós não estamos nessa condição agora de crianças? Para o Cristo, a nossa condição é de infantis. Com toda a grandeza do nosso conhecimento, viu, gente? A gente olhando lá de cima, ele, aquela turma toda, olha pra gente aqui e fala assim, lá, os menininhos estão brincando de arma ainda, né? Lá na Rússia, não é assim? Estão brincando de arminha, né? Igual menininho pequenininho, não fica brincando dessas coisinhas assim, que você percebe que não vai dar em nada. Aí ele olha e fala, olha, aí por isso que a gente precisa do anjo da guarda, que Deus determina que tenhamos aqui para nos auxiliar a passar por essas provas e expiações. Muito bacana isso, né? A gente precisa, essa questão do conhecereis é muito boa, porque esse anjo da guarda, ele tem a função de nos auxiliar nessas decisões que precisamos ter. Então no livro dos Espíritos fala isso, lá na questão 450, 451, fala isso, que o anjo da guarda, a gente devia tê-lo como um amigo íntimo, de batermos altos papos com ele, porque toda orientação dele vai sempre ser assertiva para essa nossa caminhada, esse momento que a gente está fazendo.
E a gente, muitas das vezes, não dá a atenção que ele merece por estar do nosso lado durante toda a nossa reencarnação. Então, é uma recomendação dos espíritos superiores, hein? Que a gente comece a ter uma intimidade com ele. Pode chamar ele do nome que quiser, tá, gente? Ele não preocupa com o nome. Né? Então, pode chamar a qualquer momento, qualquer situação e prestar atenção, porque a resposta vem, né? Bater-se e se vos abrirá, não é assim? Pedir e alcançará, não é sempre assim? Então a gente precisa fazer uso dessas colocações. Vamos voltar aqui para Hamed, né? Valeu a nossa filosofia aqui. E aí ele fala assim: mesmo nos gêmeos idênticos, o desenvolvimento psicossocial ocorrerá de forma diferenciada, devido à bagagem espiritual que cada alma traz consigo, produto de nossas vidas sucessivas. Aí ele continua dizendo: consulta Kardec a espiritualidade maior na terceira parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na questão 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Olha que interessante isso. Isso, gente, é 1857. Era uma prática normal. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí os benfeitores espirituais respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. Obrigou, pressionou, tirou todas as opções. Aqui ele fala um império injusto, né? Não deu oportunidade nenhuma que o homem colocou sobre ela. É um resultado, continuam os obreiros do bem, das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Eu fico pensando nesse abuso da força sobre a fraqueza. Todo homem necessita da mulher? Eu fico pensando onde é que está o fraco, onde é que está o forte. Onde é que está o forte, onde é que está o fraco? Mas é aquela coisa, né? Você vai falando, você vai inibindo, você vai proibindo, e aquele ser que está naquela condição feminina, ele acaba se subjugando. Subjugando. Né? Aí ele termina falando assim: entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Olha o que eles estão falando isso. Que tantos fazendo força para que aquilo se torne verdadeiro, que esses espíritos na condição feminina acham que aquilo é correto. Mas é assim mesmo. Tem que ser assim, sempre foi assim. Todo lado que eu olho é assim. Aí pela força, né, se diz que é o correto. Você queria falar, Ju? Sim. Isso é lei, viu, gente? Isso é lei divina. É lei divina. Nós precisamos experienciar a maioria, para não dizer todas as situações, para o nosso crescimento. Porque nós precisamos da asa do amor e precisamos da asa da sabedoria. E as duas precisam ter a mesma força. Então, independente do medo masculino, do medo feminino, isso vai acontecer. Né? A gente vê hoje, né, quantos espíritos que estão nessa transição e têm sérios problemas com o corpo físico. Não aceitam as mamas, a genitália, eles não aceitam. O jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de sentar, gente, é impressionante. A gente percebe que essa mudança está tão recente que aquele espírito, até o jeito de sentar dele é da outra reencarnação. Você percebe claramente a dificuldade toda que ele tem. Então ele é um espírito
que nas outras reencarnações sempre se sentiu atraído pelo sexo X. Aí, nessa agora, ele tem que se sentir atraído pelo Y. Mas são tantas experiências voltadas para aquele lado que ele ainda não aprendeu a comer com o outro braço, sabe? Aquela coisa assim, você era destro, direito, você ainda não aprendeu a fazer. E aí, a misericórdia divina vai fazendo essa transição, porque não é fácil. E a gente precisa lembrar que antes de reencarnar, esse espírito ele passou por um projeto. Um projeto. Não tem um projeto? Todos reencarnam com um projeto espiritual. Então ele fala assim, olha, eu gostaria de passar por essa experiência. Tem uma fala de bastidores, né? Eu brinco que é da revista Caras Espírita. Né? Os mais velhos vão lembrar da revista Caras, né? Mas é da revista Caras Espírita, que fala que Chico era uma menina, características muito femininas. E aí você fala assim, mas por que ele veio como homem? Porque se ele viesse como menina, não teria o respeito da sociedade. Olha que interessante isso. Então ele teve que vir num corpo masculino, gente, é das revistas Caras Espírita, tá? Ele teve que vir com essa característica masculina para receber um pouquinho de respeito da sociedade. 1910, né? Imagina. Lembremos da nossa querida Ivone Pereira do Amaral, né? Fala-se que era um Kardec de saia, de tão envolvida que era. Mas, e como é que as pessoas a trataram? Então, isso é muito curioso a gente prestar atenção nisso. Nós estamos andando bem, mas tem situações que a gente precisa ter esse olhar de espírito para espírito. Não é ver mais corpos. Nós não devemos ver corpos. Nós devemos ver espírito, a essência. Ali tem um espírito como eu buscando evoluir. O espírito como eu tentando aprender. E se ele está do lado X ou do lado Y, o processo dele é a mesma coisa. E aí cabe a mim o respeito pelo esforço que ele está fazendo. Porque não é fácil, gente. Você trocar de lado assim, repentinamente, não é fácil. Necessita-se de experiências. E cabe a nós, na condição de quase espírita e quase cristão, dar a mão, entender, conversar sobre isso, trazer à luz essas questões. Falar, olha, você não é nem ele nem ela, você é um espírito, e que nesse momento está passando por essa situação. A ciência espírita, a literatura espírita traz muito isso para nós. E isso é muito confortador, porque tem hora que você quer fazer algumas coisas, de menina ou de menino, e se bloqueia. Não, isso é só de menina, não, isso é só de menino. Você se bloqueia. E aí, quando a gente tem esse conhecimento mais dilatado, você olha e fala, mas peraí, por que eu estou me recriminando? Porque aí é o auto-recriminação, né? Por que eu estou fazendo isso comigo? Eu posso brincar sim. Eu posso fazer isso sim. Lembrando das leis divinas, hein, gente? Nem tudo posso, né? Mas tudo quero, não é assim? Nem tudo me é lícito, né? Não é assim? A gente precisa ter sempre esse olhar para as questões espirituais. Por isso que a gente está estudando aqui o nosso querido Livro dos Espíritos e esse livro maravilhoso que é Os Prazeres da Alma. Aí ele continua dizendo, a formação machista que as crianças recebem na infância as influencia durante toda a vida. Ensinei, moldei. Homem não chora. Não tem essas coisas? Foi moldado isso. Foi moldado. E isso impacta a vida toda. O homem, muitas das vezes, ele não se sente à vontade de se... Vocês entenderam, né? De dizer, de sentir, de falar o que vai no íntimo, porque isso é feio. Homem não faz isso. Homem é durão, machista, não aceita nenhum tipo de vacilação, vamos dizer assim, né? E isso dói, viu, gente? Isso dói no espírito que está no corpo masculino. A mulher é muito mais fácil.
Ela tem as amigas, aquele bate-papo, aquela coisa toda e tal. Gente, eu estou falando isso porque eu sou menino, né? Deve ser por isso, né? Que eu entendo tão bem disso, né? Sim. Eles não podem ser divulgados, né? Sim. Mas o número de homens é muito maior que o índice de suicídio das mulheres, né? Sim. E aí, isso é exatamente porque entende que o homem, ele guarda Isso. todas as emoções que façam que ele desista. Sim. Para não ficar feio na fita, né? Não é? Ele não aguenta mais. Ele busca uma solução que é uma solução equivocada, né? Busca uma solução equivocada, né? Isso. E olha que interessante, né? O Hamed, ele traz essa informação tratando da mulher, mas ao mesmo tempo tratando do espírito que está no corpo masculino e do espírito que está no corpo feminino, né? A gente precisa olhar essas duas, né, esses dois lados. Os homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos, seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereotipo do macho inicia-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Verdade. Mas nós não precisamos lembrar que, com o nosso conhecimento espírita, nós olhamos isso de outra forma. Todos os nossos instintos, vivências das eras pré-históricas, precisam ser educados. Tanto na condição masculina quanto na condição feminina. Nenhum dele pode continuar agindo, vivendo em pleno século XXI com esse conceito, averbando, confiando nessa postura. E ele continua dizendo: machismo é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseadas em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita ou implícita criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis, afetivo, sexual, procriativo, profissional. Sabe o que é interessante? É que, muitas das vezes, as mulheres concordam. O espírito, a condição feminina, ela concorda com uma sociedade machista. E ela cria o filho, moldando ele de acordo com esses princípios. Que dói nela, mas a sociedade, ela, consciente ou inconsciente, passa para o filho. Passa para o filho. Eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres eram proibidas de irem à sinagoga. Proibidas de irem. Mas quem é que ensinava a Torá para os filhos? Olha que curioso isso, hein? O catecismo, quem é que dava? As mulheres. Sensacional isso, né, gente? Elas sabiam os 5 livros da Torá de cor para ensinar aos filhos. Era obrigação delas. Né? E aí, como é que aquele filho criado por aquela mãe que ensinou tanto, depois pode trocar por uma cabra? Consegue entender como é que isso é complicado? Né? Um lado bem desenvolvido, outro lado todo atrofiado, mas desenvolvido também, formado por eles, por elas. Complicado isso, né, gente? Quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, diz Hamed, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela recuperará toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. A guerra dos sexos, diz Hamed, na maioria das vezes, tenta impor, com ou sem armas, a supremacia do homem sobre a mulher por meio da violência clara ou dissimulada, salvaguardando interesses falocratas de mentalidades medievais. Lembremos de uma coisa.
A gente desencarnou. Vamos para a erraticidade. Temos lá conhecimentos. Tomamos conhecimento da nossa realidade, das coisas. Passamos lá algum tempo. Esse tempo que passamos na erraticidade, nós vamos aprendendo. E aí nós fazemos um projeto para reencarnar. E a gente, muitas das vezes, traz conhecimentos para realizar na nossa reencarnação. Não sei se vocês lembram, mas no livro Nosso Lar, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz, lá tem uma cena curiosa. A Narcisa, lembram da Narcisa, a enfermeira? Ela, no início do livro, ela conta para o André Luiz que ela queria reencarnar para ajudar uma turma, que ela gostava muito. Aí ela foi até a ministra. A ministra virou para ela e falou assim, desse jeito, você vai reencarnar para ajudar? Ah, não vai conseguir nada. Está lá no livro. Quantos anos? 10 anos. A ministra virou para ela e falou assim, te recomendo 10 anos na regeneração. 10 anos na regeneração. Já tinha 6 anos quando André Luiz encontra com ela lá. E ela não era uma pessoa melhor? Olha como é que isso é interessante. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós não ficamos lá a passeio não, gente. Nós, principalmente nós, conhecedores disso tudo, nós vamos desencarnar e vamos chegar lá em cima e falar, me arruma um serviço aí, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu trabalhar aquilo, e nós vamos ter conhecimento disso tudo e vamos planejar a nossa próxima reencarnação. Gente, é maravilhoso o projeto divino para nós. E aí a Narcisa precisa se qualificar para vir ajudar aqueles que ela ama. Sem qualificação, a gente vai pagar mico, né? De reencarna e paga mico. Isso se a gente conseguir reencarnar. Se conseguir reencarnar. Outro fato interessante do livro Nosso Lar é a mãe do André Luiz preparando uma nova reencarnação com o ex-marido e com aquelas duas irmãs. Preparando, tudo tem uma preparação, gente. E eu não sei se vocês sabem, mas no livro conta que ela teve 4 filhos. Sabiam disso? Lá no livro conta isso, ela teve 4 filhos. 2 estão no umbral. Uma se chama Luísa, a melhorzinha da turma, está ajudando ela. E o André Luiz. E aí eu chamo muita atenção isso, porque muitas das vezes nós temos em casa ou na nossa família uma mãe de André Luiz. A gente tem que falar mãe de André Luiz, né? Porque não tem nome, né? Lá no livro não fala como é que chama a mãe do André Luiz, né, gente? Então a gente fica só falando a mãe do André Luiz, a mãe do André Luiz, né? Então, a gente, quem sabe na nossa família não tem um espírito, numa condição melhor, que preparou, avalizou para que a gente reencarnasse. Não é, muitas das vezes, não é nem mérito nosso. A gente usa o mérito daquele benfeitor para reencarnar. A gente reencarna com o mérito do outro. O marido, o ex-marido dela, vai reencarnar com o mérito dele? Não. É dela. Ela fala com o André Luiz fala, não, mãe, a senhora está lá em cima, né? Numa vida boa. Ela, alto lá, André. Alto lá. Eu estou lá ralando muito mais, porque quanto mais responsabilidade, mais conhecimento, mais envolvimento na obra. Então não imagine você que a coisa lá é gostosura, não. Lá é... diga, amigo. Sim. Normalmente é o que acontece na nossa caminhada. A gente vem com um projetinho bonitinho, né? Todo caprichadinho, né? Com florzinha, com isso, tudo bonitinho. E aí a gente entra na carne, não se liga às questões espirituais, e aí a gente parte para o plano B, para o plano C, para o plano D, porque o tempo todo a espiritualidade está nos acompanhando. Sim, querido? Não, Esse projeto não é dela, não?
Mas é muito legal isso. É por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está estudando, né? Para a gente entender essas coisas. Gente, que na hora que a gente entende, fica tão simples. Eu acho isso muito legal. Não fica complicado, não. Na hora que a gente começa a entender, a coisa fica numa transparência. Você, mas tem que ser assim mesmo, porque eu tenho essa dificuldade. Então eu preciso passar pela cena A, B e C para que eu vença essa situação. Né? Legal isso. Aí ele fala assim: o machista atual como tal, sem poder explicar seus atos ou perceber suas atitudes externas, porque não se dá conta das estruturas preconceituosas que internalizou nesta ou em outras existências, ele se limita apenas a reproduzir ou pôr em prática tudo aquilo que viveu culturalmente no lar, na escola, no templo religioso, na cidade, no país, enfim, em qualquer lugar ou situação que o tenha influenciado. Interessante isso, né? Ao mesmo tempo que ele sofre aquela influência do machismo, as mulheres sofrem a influência do autoritarismo. É tudo conjunto. Ele pode, eu não posso. Não é assim? Quantas vezes a gente percebe isso? Eu lembro da minha briga com a mamãe, com meu pai. Minha mãe tem 85 anos. A briga que ela teve com o papai para ela usar calça comprida. Ele só aceitava ela usar saia. Teve que rolar uma briga em casa para poder ele aceitar que ela usasse calça. Né? Meu pai está vivo, tem 90 anos, viu, gente? Aí ele continua dizendo: muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hegemonia masculina, que regulam suas relações afetivas e sociais, e podem reproduzi-las sem perceber. Na educação dos filhos, dos netos, sejam eles homens ou mulheres, contribuindo dessa forma para que a ideia machista se perpetue automaticamente. Olha que perigo, hein? São muitos os provérbios humilhantes e os insultos irônicos endereçados às mulheres. Estes acompanhados de risos sarcásticos e depreciativos. O sexismo, atitude de discriminação fundamentada no sexo, leva mulheres ingênuas, inseguras e dependentes a aceitar essas críticas mordazes como naturais, porquanto o modelo de educação em que organizaram seu mundo íntimo baseou-se nesses valores e crenças distorcidas. Foi formada dentro desse parâmetro. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência. É um espírito imortal como o outro. Pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Ela, como o homem, tem um mundo diante de si e todos podem crescer até onde permitir sua capacidade, seu dom, seu talento nato. Todos nós estamos em constante mutação e nos transformamos todo o tempo nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Nada na natureza, e aqui ele coloca natureza com N maiúsculo, natureza de providência divina, tá? Tudo na providência divina permanece estático. Nada na providência divina permanece estático. Tudo flui através dos processos da vida, dentro e em torno de nós. Em muitas ocasiões, a mulher, em vez de reverter a situação desgostosa em que vive, tenta mudar de forma superficial, apenas substituindo o cônjuge por outro.
mas sem renovar seu modo de sentir, pensar e agir. Como não se preocupa em erradicar os velhos padrões ou crenças inadequados de seu mundo interior, corre o risco de atrair outro parceiro igual ou muito parecido com o que acaba de deixar. A lei de atração perpetua tanto alegria como tristeza para as nossas vidas. Perpetua, né? Então, se eu não consigo resolver aquela questão dentro de mim, eu vou entrar na pista, né? Procurando um companheiro, e eu vou procurar exatamente como eu tenho dentro de mim. Eu vou procurar aquilo. Aquilo vai me chamar a atenção. Mas por isso que o Hamed recomenda o trabalho interior. Será que nós somos machistas? Sou. Porque eu tenho existências anteriores e elas estão presentes hoje e eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso assumir isso. É um trabalho que eu tenho que fazer cotidianamente. E a lição, gente, a gente vai estudando o Hamed, eu acho que isso vai batendo tanto em mim, né? E vai me sacudindo. Thelmo, você tem atitudes ainda hoje machistas no seu comportamento? Eu preciso me avaliar, é isso que o Hamed traz. Gente, os livros da literatura espírita, eles têm o objetivo de chamar nossa atenção para a realidade. Não é historinha, não. Não é historinha que isso, não. Isso é a realidade. O benfeitor estava desencarnado, percebe lá os espíritos que chegam cheio desses problemas, e ele fala assim, eu vou dar uma dica para o pessoal que está lá embaixo, para que isso não se repita. Aí a gente pega um livro sensacional nele e fala, não, eu vou ler uma história. Não é assim. Isso aqui são fatos, situações que eles vivenciam. E ele continua dizendo, não devemos jamais deixar que uma empresa, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade, venha eclipsar nossa vida a ponto de desrespeitarmos quem somos. Nesse novo milênio, diz Hamed, cabe à mulher recuperar sua dignidade e o respeito por si mesma. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Vou repetir isso, hein? Neste novo milênio, cabe à mulher o espírito na condição feminino, recuperar sua dignidade e o respeito por si mesmo. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Deve iniciar o processo, que muitas vezes já o fizeram, de valorizar suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Constituições modernas já estabeleceram há muito tempo leis e direitos que firmam a igualdade entre os sexos. No entanto, essas leis e direitos só terão valor e significado quando forem totalmente assimilados e colocados em prática por todos aqueles que o validaram. É as leis, né? Está lá escrito. Mas ninguém assimila, traz para o dia a dia, vive. Né? É possível que determinadas pessoas discordem e não aceitem nossas ponderações. Olha o amigo espiritual falando, né? É possível que muita gente não concorde. Mas nem por isso tudo está perdido. A diversidade de opinião e a forma de olhar o mundo dependem da singularidade evolutiva de cada criatura. Cada um vai ver essas palavras, essas interpretações, essa análise, de acordo com o seu embasamento espiritual. E aí ele fala que o equilíbrio vai sendo pouco a pouco atingido. Gente, ele traz a palavra equilíbrio em todas as nossas relações, em todas as nossas falas, pensamentos. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Não ferir, não ser mais do que A, nem ser mais do que B.
buscar esse equilíbrio. Isso nos pacifica, viu, gente? Isso nos traz paz, traz a autoestima que ele fala aqui, traz o bem-estar. A visão machista gradativamente se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito e a cooperação entre seres humanos. Na estrutura social do porvir, do sábado, né? Do domingo, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. Vai ser um mundo maravilhoso, né? Num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Acreditar que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, de subserviência, de inferioridade, de subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. Ainda bem que quem está falando isso é ele, né? Não sou eu, né? Porque se fosse eu, já tinha ganhado umas pedradas aqui, né? Mas é o Hamed que está falando isso. O amor cristão, finaliza o benfeitor, o amor cristão não considera os papéis sexuais e sim encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Olha como é que é interessante isso, né? Quando a gente vira e fala para o outro assim, nossa, eu sou cristão, está imbuído esse respeito por todos. Está junto esse amor por todos. Está junto essa maneira nova de ver o outro. Por isso que eu falei que a gente precisa ver espíritos. Espíritos que estão passando por experiências e nós precisamos contribuir com a experiência positiva dele para que a nossa experiência também seja positiva. Por isso que o Hamed traz esses tópicos, para nos despertar. Quem sabe a gente tinha alguma prática que, sem perceber, a gente achava normal, a gente normalizava. E agora não. Opa! Vou passar alguns dias, alguns meses, alguns anos analisando as minhas atitudes para que eu me equilibre dentro desse novo conhecimento que entrou no nosso saber. Gratidão aos amigos pela experiência belíssima dessa noite. Que Jesus possa continuar a nos abençoando, nos guiando, estando ao nosso lado, estar ao nosso lado sempre. Gratidão, Senhor, gratidão ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores dessa casa, em mais uma reunião de tratamento espiritual. Esperamos que o tratamento recebido hoje dure por muito e muito tempo. Que assim seja, graças a Deus. Bom em paz, boa semana a todos, até breve. Obrigado, gente.